Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa playlist de análise das demonstrações contábeis, vamos ver neste vídeo análise horizontal usando o Excel. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Análise horizontal. O objetivo da análise horizontal é evidenciar a evolução de cada uma das contas contábeis ou de um grupo de contas que compõem as demonstrações contábeis. Isso tudo por meio de números índices. Como que você faz? Você vai relacionar o valor de uma conta com o valor dessa mesma conta em uma data pré-estabelecida, que a gente chama de base fixa, ou essa conta com ela mesma num período anterior, também chamado de base móvel. Você já ouviu falar alguma coisa disso ultimamente, né? Média móvel, alguma coisa nesse sentido. Então, nós vamos ver esses dois modelos. A comparação feita pela análise horizontal com uma base fixa e a comparação da análise horizontal feita através de uma base móvel. Dê uma pausa agora aí no vídeo e carrega a sua planilha do vídeo passado que tem esses mesmos valores. Se você não tem a planilha do vídeo passado, monte no Excel para você poder acompanhar aqui os cálculos. Dá um pause que eu te aguardo. Então vamos pegar aqui o balanço patrimonial, as contas do ativo. Nós vamos fazer a análise horizontal usando base móvel. Base móvel sempre comparando a base do ano anterior. Como a gente vai começar aqui no ano 1, o ano 1 não tem ano anterior. Então ele é onde eu começo. No caso de base móvel, o ano 1 a gente estabelece todos os índices aqui como 100%. Todos eles como 100%. Então vou colocar aqui 100%. Então, na base móvel, o primeiro ano é 100%, porque os anos seguintes vão comparar sempre com o ano anterior. Então, por exemplo, para eu ver a evolução na minha base móvel, na análise horizontal da conta caixa, eu vou pegar o valor da conta caixa e dividir pelo valor da conta caixa do ano anterior. Feito isso, dou Enter e aí ele vai me dar que a conta caixa do ano 1 para o ano 2 teve uma evolução de 420%, nos baseando que no ano 1 o valor caixa era de 100%. Vou arrastar agora aqui essa fórmula para as demais células. Arrastei. Aqui não tem nada, vou tirar essa célula e vou clicar agora em todas essas células para eu colocar o formato nessas outras de acordo com o que eu tenho nessa primeira coluna. Então venho aqui na página inicial, depois de selecionadas as células, clico aqui no pincel e vou passar o pincel aqui nessas células para ficar com a mesma formatação da coluna anterior. Feito isso, seleciono novamente essas células, ponho a alça de arrasto, puxo, tem aqui toda a minha relação. Então veja, do primeiro para o segundo ano, a conta caixa teve um acréscimo de 420%. Já do ano 2 para o ano 3, esse acréscimo foi de 104%. Na realidade, se você tirar os 100%, ele cresceu apenas 4,9%, né? Se você tirar o 1, o crescimento relativo foi de 4,9%. Então aqui você tem essas contas aqui do ativo.
Agora, pegue lá as suas contas do passivo. Pegue as suas contas do passivo. Caso você não tenha as contas do passivo e os valores da aula passada, vou aguardar aqui você copiar e montar isso aqui para a gente fazer a base móvel do passivo. Agora que você já tem esse modelinho aí no seu Excel, vamos calcular então aqui. Primeiro, como é base móvel, o ano anterior ao ano 1 não existe, então aqui todo o ano 1 vai corresponder a 100% da nossa análise. Isso não é só aqui nas análises das demonstrações contábeis, isso é uma regra geral de números índices, tá? Então vamos lá, o ano subsequente vai ser igual. Vai ser igual ao valor de fornecedores do segundo ano dividido pelos valores de fornecedores do primeiro ano. Então aqui teve 200%, então aí teve o dobro de aumento em relação ao ano anterior. Vou arrastar para as demais contas. Essa conta aqui está zerada, não tem nada, então tirei essa célula. Essa aqui deu div 0, depois vou explicar para vocês o que ocorreu. Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar todas essas células para formatar essa segunda coluna igual à primeira. Então venho aqui na página inicial, clico lá no pincel, venho aqui e passo o pincel nessa coluna para ela ficar com a mesma formatação que a coluna anterior. Depois, seleciono esse segundo ano e arrasto para o terceiro ano, e aqui eu tenho toda a evolução. Então, por exemplo, aqui empréstimos e financiamentos. Nós tivemos um aumento aqui de 50% do ano 1 para o ano 2, agora do ano 2 para o ano 3, ele caiu, tem aqui 19,6% do ano anterior. Vamos aproveitar essa planilha que já está aberta aqui do balanço patrimonial. Vamos calcular a análise horizontal com base fixa. Então, a base fixa, você estabelece o período que deve ser fixo, todos os anos são comparados com aquele período, com aquela data. Então, por exemplo, eu vou deixar o ano 1 como sendo minha base fixa e eu vou comparar todos os resultados em relação a essa base. Então, aproveitando que você já tem esses valores aí digitados, nós vamos calcular aqui, então, base fixa, base ano 1. Então, eu vou colocar aqui igual ao valor da conta. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para a gente poder enxergar qual é a conta. Agora que nós diminuímos o zoom, vamos colocar aqui igual o valor da conta 1 dividido pela base. A base é o ano 1. Só que como a base é o ano 1, na hora que eu arrastar, essa coluna tem que ficar fixa, ela não pode mover, senão vai ser uma base móvel. Então vou teclar F4 uma vez, só que aí ele vai congelar a conta caixa no ano 1. Vou clicar novamente, aí ele fixaria somente a linha. Eu quero que ele fixe essa coluna do ano 1. Então F4 3 vezes. E observe como fica aqui. Fica cifrão, coluna, linha. Tá? Então é essa forma que você tem que deixar. Dou Enter. Vou arrastar aqui para as demais células. Essa aqui não existe. Essas outras aqui eu vou formatar. Então vou colocar aqui com os mesmos formatos dessa
coluna anterior. Vou selecionar essa coluna anterior, vou aqui em página inicial, clico em pincel, vou passar o pincel agora aqui nessas células para ter o mesmo formato que o anterior. Feito isso, seleciono as células, ponho a alça de arrasto e puxo. Então, com base no ano 1, em base fixa, né? A conta caixa no segundo ano teve 420% de variação e 440% para o terceiro ano. Observe que na análise com base móvel você já tem uma outra relação, já tem uma outra interpretação aqui de como fica. Vamos fazer isso também para o passivo? Então deixa eu subir aqui a barra de rolagem. Vou fazer aqui para o passivo. Ó. Base fixa igual esse valor dividido pela base fixa, que é ele mesmo. Tecla função F4 3 vezes. Ele vai ficar assim, ó. Dólar, coluna linha. Cifrão, coluna linha. Enter. Ponho a alça de arrasto. Vou puxar para as demais células. Aqui não tem. Desculpa, aqui tem. Aqui tem, aqui não tem. O que eu vou fazer? Vou selecionar essas células, vou vir aqui na página inicial, vou clicar no pincel e vou formatar isso aqui igual à coluna anterior. E novamente, divisão por zero. Então aqui o Excel diz que o que eu estou fazendo? Toda vez que eu faço uma divisão por zero não existe, né? Divisão por zero, alguns matemáticos dizem que dá mais infinito, mas aqui no Excel ele dá um erro que não pode ser dividido por zero, e é essa mensagem de erro que está aparecendo aqui para a gente, mas daqui a pouco eu comento com vocês sobre isso. Na medida que você já tem aqui calculado a base fixa do ano 1 e já com as células formatadas, você vai agora selecionar essas células, pôr a alça de arrasto e arrastar para as demais colunas, para os demais anos. Então aqui você tem os valores de projeção da análise horizontal com base fixa. Então a base fixa é o nosso ano 1, vamos pegar a conta fornecedores. Fornecedores tinha 1000. A evolução para o segundo ano foi de 100% para 200%. Se você precisar calcular a evolução real, você tem que tirar de 100%. Então, 200 menos 100 dá 100% de aumento do primeiro para o segundo ano, aumento real. Mesma coisa aqui ocorre no terceiro ano, 350% de variação. Quanto teve de aumento real? 250%. Ele estava com 1.000, foi para 3.500. E assim sucessivamente para as demais contas. Vamos ver agora como que fica o DRE. Pega agora a sua planilha do DRE do vídeo passado. Caso você não tenha essa planilha, dá um pause aí no vídeo e copie esses dados na sua planilha para você fazer os cálculos comigo. Dá um pause. Voltando aqui então, vamos calcular agora a análise horizontal com base no ano anterior. Por definição de números índices, base móvel, base relativo ao ano anterior, o primeiro período ele é considerado 100% por não ter um período anterior. Então, vamos colocar aqui como 100%. Só vou tirar aqui essa conta, que essa conta não existe. Vou deixar aqui em negrito algumas células que têm valores já calculados, para depois poder usar essa formatação para as outras demais células. Bom, feito isso, vou agora calcular a análise horizontal, base móvel, base
ano anterior. Então vai ser igual ao valor desse ano dividido pelo valor do ano anterior, da conta, nesse caso, vendas de mercadorias. Então aqui o resultado foi 125%, essa variação de 100 para 125, ou seja, a vendas de mercadorias teve um acréscimo de 25% em relação ao ano anterior. Vou selecionar, vou arrastar para as demais células. Aqui essa célula não tem. Essa aqui houve uma divisão por zero, vou deixar aí para depois a gente poder fazer uma análise. Vou selecionar essas células aqui e vou colocar esse formato no ano seguinte. Então vou colocar aqui o pincel e vou formatar essa célula essas células para ficar igual a do ano 1. Feito isso, agora que está tudo formatado, pronto, vou pegar aqui essas células, vou colocar a alça de arrasto e puxo aqui para o ano 3. Então eu tenho agora, eu vou ter agora aqui, em relação vendas de mercadorias, 100% o ano 1, 125% o ano 2, então o ano 2 em relação ao ano 1 cresceu 25%, o ano 3 em relação ao ano 2 teve um aumento de 30%. Então sempre eu vou comparar períodos anteriores para ver o acréscimo ou o decréscimo dos valores daquelas contas. Aqui nós vamos fazer o DRE com base fixa. A base fixa você determina o período, não necessariamente precisa ser o primeiro período. Você, como analista, você vai pegar e determinar o período. Nós deixamos aqui, como a gente só tem 3 períodos, nós deixamos o ano 1 como o ano base. E aqui eu vou fazer o seguinte cálculo, ó, igual ao valor que eu quero, dividido pelo valor do ano base, que aqui é ele mesmo, porque ele está na base. Tecla F4 3 vezes para fixar a coluna. Tecla F4 3 vezes para fixar a coluna. Depois, Enter. Seleciono a célula e arrasto. Aqui esse valor não existe. Esse aqui eu tenho uma divisão por zero. Vou fazer o seguinte, ó. Quando eu arrastei aqui, eu já posso pegar a alça de arrasto e já puxar aqui para as demais. Você fala, Badaró, e a formatação? Vamos fazer a formatação. Seleciona essas células que tem a formatação, vai lá na página inicial, pega o pincel e passa o pincel agora em todas essas células aqui, ó. E aí já fica todas elas formatadas. Então aí fizemos a análise horizontal base móvel e base fixa para o DRE. Veremos as limitações agora da análise horizontal. Limitações da análise horizontal. Uma das limitações da análise horizontal é o valor nulo num período base, tanto base móvel quanto base fixa. Quando o valor da base é nulo, o número índice não pode ser calculado, pois os números não são matematicamente divisíveis por zero. E aí no Excel dá aquela mensagem, #div/0! É o que a gente vê aqui, por exemplo, nessa conta, lucros nas vendas dos bens, 0015, quando eu vou dividir o 15 por 0, tanto na base fixa quanto na base móvel, ele dá esse erro de divisão por 0. Então aí não dá para a gente saber quantos por cento, por exemplo, 15 aumentou de 0. Então aí a gente não deve analisar os valores como percentuais, e sim apenas como valores absolutos. E a gente tira isso aqui do nosso DRE. O outro caso é quando tem um valor negativo no período base ou no caso de inversão de sinais. Então, quando o valor do período base é negativo
ou do período de referência, o outro é positivo, o número índice ele é calculável matematicamente, porém a sua grandeza não reflete com coerência nenhuma a evolução. Vamos pensar aqui que aqui não fosse despesas comerciais, fosse um resultado hipotético apenas para a gente poder ver esses valores negativos. Vou colocar aqui 5.000, depois 2.000, depois menos 1.000. Olha só a evolução. De menos 5, quando ele parte para 2 positivo, aqui na base móvel ele teve um decréscimo de 40%. E aí quando ele fica negativo de novo, um decréscimo de 50%. Ou seja, os valores são calculáveis, mas não são coerentes para termos de análise. Por isso, quando você tem valores negativos para uma análise horizontal, ele fica impraticável. Outra preocupação com os números índices. A outra preocupação com os números índices é em relação aos percentuais, como eu já falei na hora de fazer os cálculos. Por exemplo, aqui você tem lá conta vendas de mercadorias. De 40.000 foi para 50.000. Houve um aumento de 125%, como relata aqui o nosso número índice de base móvel. Não, o aumento foi de 25%. Aqui, como você tem as bases tudo como 100%, ele te dá essa variação e você tem que tirar menos 1, ou tirar de 100% para saber quanto que houve de evolução realmente. Por exemplo, de 65.000 para 50.000, não houve 130% de aumento, houve 30% de aumento. Esse foi o aumento real. É que ele tira sempre uma base pela outra, considerando 100%. No caso aqui na base móvel, a base anterior, e na base fixa 100% quem é a base fixa. Então, não se esqueça, quando você quer ver a real evolução, você tem que tirar de 100% o resultado para poder ter essa reflexão, essa análise aqui nos números índices. Então, de números índices, era isso que eu tinha para falar com vocês. Se cuida, te vejo na próxima, fica com Deus, tchau!